TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você que assiste à TV Câmara Campinas, você acompanha agora ao vivo a reunião da Comissão Permanente dos Idosos Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara, hoje presidida pelo vereador Ailton da Farmácia. Okay. Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma reunião ordinária da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas de Campinas. E é com muita honra hoje que estou representando, no lugar do nosso presidente, vereador Rubens Gás, que não pôde estar presente. Agradecendo aqui também à TV Câmara, que está na transmissão ao vivo dessa reunião, a quem nos assiste em casa, a transmissão pela TV Câmara. E também aqui acompanha, hoje está aqui conosco aqui, o Omar Abel Rodrigues, presidente da Associação Campinas Parkinson. Muito obrigado, viu, senhor Omar? Também está aqui conosco o Cláudio da Farmácia, ex-vereador. Cláudio? Muito obrigado pela presença. E também o Anderson Gonçalves, que é o coordenador de políticas para a pessoa idosa aqui de Campinas. Temos procurado trazer para a Câmara informações sobre os problemas enfrentados pelos idosos da nossa cidade e apresentado soluções. A população idosa do nosso país está crescendo rapidamente. Em 2012, eram 25,4 milhões. Hoje, temos 4,8 milhões de novos idosos. Ou seja, em apenas 5 anos, um crescimento de 18%. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, ou seja, 56%, enquanto os homens idosos são 13,3 milhões, ou seja, 44% dessa população. Por esse e outros dados do nosso dia a dia, é que cada palestrante aqui contribui com o trabalho dessa comissão. E dou aqui meus parabéns à assessoria do vereador Rubens Gás, que está sempre atenta e trazendo palestrantes de renome para contribuir com essa comissão. Tá? Nesse momento, eu abro a palavra ao nosso palestrante Anderson Gonçalves, coordenador da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Anderson recentemente defendeu a dissertação com o tema Envelhecimento Populacional e Sustentabilidade, novos desafios da proteção social em Campinas pós-1990, como exigência para a conclusão do curso de pós-graduação em sustentabilidade ao Centro de Economia e Administração da PUC Campinas. O Anderson falará sobre o tema políticas setorial e política do idoso e o papel da coordenadoria política para a pessoa idosa. Com a palavra, o nosso palestrante Anderson Gonçalves. Anderson, tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, vereador Ailton. Quero aproveitar para agradecer também o vereador Rubens, que não pôde estar presente, mas deixo aqui meu registro de agradecimento ao convite a ele e à sua equipe. E é com muita felicidade que a gente está a cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara, agradecer toda a infraestrutura que a Câmara tem disponível aqui, para tratar de um tema tão importante e que faz parte do nosso dia a dia lá, na Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa, faz parte do nosso dia na discussão dentro do Conselho, Omar? No Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, é muito bom saber que em vários ambientes do município ocorrem discussões sobre essa importante questão que atinge cada vez mais os brasileiros, e em Campinas a gente vai ver alguns dados que têm atingido numa velocidade não numa velocidade, mas num momento mais acelerado do que o próprio Brasil. Então, Campinas está à frente, nos índices, nos indicadores de envelhecimento percentual de população idosa sobre a população total, é mais significativo em Campinas. Bom, feito esses agradecimentos,
cabe me apresentar primeiro, né? Eu sou coordenador de políticas para a pessoa idosa, uma coordenadoria setorial vinculada ao Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Portanto, também é uma divisão dentro da administração toda. A gente sabe que várias secretarias municipais têm algum tipo de departamento ou algum tipo de coordenadoria, setor que tem uma atenção específica para a população idosa. E hoje a gente vem falar aqui no âmbito da coordenadoria vinculada à Secretaria de Assistência, mas vocês vão perceber que a gente está com uma missão de tocar um programa estadual, São Paulo Amigo do Idoso, e isso acaba contemplando uma interlocução com as demais secretarias. Portanto, não falarei em nome das demais secretarias, mas o nosso trabalho na coordenadoria acaba permeando também a atividade destas outras secretarias municipais, política de saúde, a política de esporte e lazer. Então, tem alguns dados aqui dessa forma de estruturação, mas a gente não vai entrar a fundo em cada uma dessas políticas, porque tem profissionais que estão mais capacitados para discutir essas temáticas mais a fundo. Mas veremos de um ponto de vista mais de articulação intersetorial. E para fazer essa introdução, vou precisar resgatar um pouquinho dessa questão do envelhecimento em Campinas e da questão da própria legislação também, antes de mergulhar na atividade que a coordenadoria tem desenvolvido. Bem, para iniciar uma análise sobre política pública para a população idosa, a gente fez uma divisão aqui em quatro aspectos que têm que ser levados em consideração, que são aspectos gerais e que nenhum deles pode ser esquecido na hora de analisar políticas públicas para a população idosa. O primeiro aspecto é o aspecto legal. As conquistas em termos de direitos, de garantias de direitos, elas se refletem na legislação vigente. Então, uma primeira análise, ela tem que levar em consideração a legislação que temos disponível. Então, no âmbito nacional, temos a Política Nacional do Idoso, de 1994, o Estatuto, de 2003, e a própria Constituição Federal, de 1988, são documentos que já apresentam algumas conquistas desta população idosa. E, recentemente, a gente ouve muito falar em ameaça a esses direitos. E essas ameaças não se dão apenas de um ponto de vista político, mas elas se dão por algumas mudanças demográficas, algumas mudanças no arranjo das famílias. Então, as ameaças no modelo vigente, elas têm implicações múltiplas, mas um ponto de partida para a análise da política para o idoso é a análise da trajetória da legislação, a qual a gente não vai se ater muito aqui, porque eu acho que não cabe para este encontro. Mas é importante lembrar que tem esse aspecto. O segundo ponto a se observar é que, para além da legislação, para que essa legislação seja cumprida, é preciso o estabelecimento de programas, projetos, ações, e aí vai até o parabéns novamente à comissão, porque os membros da comissão aqui, esta comissão dos idosos, aposentados e pensionistas, não estão trabalhando com uma finalidade em si, né? Então, tem as reuniões aqui ordinárias, tem os encontros, os grupos de estudo, e também a prefeitura tem sido provocada pela comissão para prestar esclarecimentos sobre alguns pontos da política municipal do idoso. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque é a materialização da legislação, né, que vai se viabilizando conforme a interlocução entre Câmara e Prefeitura vai melhorando. O terceiro ponto para uma análise da política voltada à população idosa são os aspectos demográficos. Como que está o arranjo das famílias, as taxas de fecundidade, de natalidade, de mortalidade. Então, são os aspectos populacionais que vão influenciar a forma de organização desta sociedade e o zelo dessa sociedade para com os seus idosos. E, por fim, e talvez aquilo que mais se aborde na discussão da política nacional, o financiamento desta política e a sustentabilidade deste financiamento, dado essa transição demográfica a qual o Brasil está passando. Então, veja que, para a discussão da política para a população idosa, existe toda essa discussão
E, algumas vezes, algumas questões são colocadas à mesa e se esquece de outras questões. Então, é importante sempre ter à mesa esses 4 pilares da discussão, levar em consideração os aspectos de financiamento da política, como, por exemplo, o debate nacional coloca muito em questão a reforma da Previdência, essa discussão de capacidade de financiar frente ao envelhecimento da população, né, um envelhecimento crescente. A capacidade de financiamento das políticas públicas é uma coisa que está colocada muito em questão, essa capacidade de financiamento, e muitas vezes ela aparece como uma ameaça à sustentabilidade dos serviços, né, no âmbito da saúde, da assistência social e assim por diante. Mas é importante olhar para as outras linhas também, né, até onde os programas, projetos podem ser aprimorados para melhorar a sua eficiência e aí talvez apresentar algumas soluções que não seja o fim de um serviço ou a ruptura de um direito. Vamos avançar. Aí temos um dado aqui, que já é um dado atual, no município de Campinas, que é da Fundação SEAD, do ano de 2016. Né? O número de crianças, 137.406, a estimativa, e o número de idosos, 166.263. Então, já mostra que nós temos em Campinas uma população maior de idosos do que de crianças. Isso daqui é reflexo de 2 fenômenos. O primeiro é o fato das pessoas estarem vivendo mais, as pessoas com acesso a uma rede de serviços que tem no município, a universalização de direitos, as pessoas têm acesso à saúde, têm acesso a transporte, têm acesso a comércio, e aí vai melhorando a sua qualidade de vida e passa a viver durante um período maior. E isso se generalizou. Então, antigamente, existiam idosos, mas os idosos eram pertencentes a algumas camadas mais ricas da sociedade. E o envelhecimento hoje tem tomado também, mesmo nas camadas mais pobres, também tem o perfil de aumento da expectativa de vida, mesmo das camadas com baixa renda. Embora ainda haja diferença entre a faixa de renda, né, da expectativa de vida, mesmo os mais pobres conseguem hoje viver durante um tempo maior. Então, essa é uma primeira característica, a generalização do processo de envelhecimento, que se democratizou. Hoje em dia, todos podem ter essa expectativa de viver mais. Mas o fenômeno mais significativo para essa inversão no volume de crianças, né, e o total de idosos, é a queda na taxa de fecundidade, que aí decorre da participação da mulher na sociedade, a forma de participação da mulher na sociedade, que está cada vez mais integrada no mercado de trabalho, no meio educacional. Então, tem os estudos que comprovam que quanto maior a escolaridade da mulher, menor o número de filhos. E outra coisa também é o período em que a mulher passa a gerar filhos, também muda conforme o nível educacional. Então, Campinas também tem uma taxa de fecundidade que está bem abaixo da média nacional, 1,77, dado de 2016 também, 1,7 filhos por mulher. Então, é um valor que, se nós não tivéssemos o fenômeno da migração, Campinas não estaria com a sua população reduzindo o número, né, com o passar do tempo. Não estaria aumentando a população, porque precisaria de pelo menos 2 filhos por mulher para manter a população. Então, aqui é essa explicação que eu acabei de fazer, né, da transição demográfica, então, o papel das mulheres na sociedade e a universalização de direitos, os 2 fenômenos, a queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida. E aqui é uma pirâmide que, se eu for explicá-la, eu demoro mais tempo para explicar a pirâmide do que para fazer, talvez, todo o restante da apresentação. Então, grosso modo, a parte de baixo da pirâmide são as idades menores, né, de 0 a 14 anos, depois a segunda linha de 15 a 29, do lado vermelho, as mulheres, do lado azul, os homens, lembrando que essa classificação de gênero é metodologicamente definida por institutos. E essa parte em negrito, que está sem cores, é
em 2016. A parte que está colorida é em 1980. Então, veja que no intervalo de pouco mais de 30 anos, a gente tem uma mudança significativa no formato, que era uma pirâmide etária, e aí eu gosto muito da expressão que está virando um bujãozinho de gás, né? E a tendência é a inversão da pirâmide. E veja que o lado feminino, né, o lado das mulheres, é um lado que cresce mais nas idades mais avançadas do que dos homens. Também é algo que sinaliza para uma atenção maior dos homens, principalmente na área da saúde, né? As mulheres têm um histórico de se preocupar mais, de buscar mais os serviços de saúde, mais prevenção, e também tem o fenômeno da violência urbana, que também atinge muito e eleva a mortalidade dos homens, né? A questão de trânsito também é muito importante para essa questão da mortalidade. Essa pirâmide é de Campinas. Se for comparar com a nacional, vai estar bem diferente, né? Campinas está com um envelhecimento mais avançado, em termos de transição demográfica. Outro reflexo dessa queda na fecundidade e aumento da expectativa de vida é o aumento da participação dos idosos no total da sociedade. Então, hoje, nós temos algo em torno de 15% da população de Campinas idosa. E aí, a gente com uma projeção de chegar em 2030 com 21%. Tem um estudo mais recente agora da Fundação SEAD, que mostra que em 2050, a gente vai ter uma população de aproximadamente 388 mil idosos, o que daria uma cidade próxima do tamanho da cidade de Sumaré, dentro de Campinas, né, formada por população idosa. A gente saindo da análise puramente demográfica, taxas de fecundidade, expectativa de vida e projeção da participação dos idosos na sociedade, tem aquela outra parte da análise que eu tinha dito, que é a análise da legislação. Então, temos o Estatuto do Idoso, que é de 2003, e é mais recente até do que a Política Nacional do Idoso, que é de 1994. O Estatuto do Idoso, ele é mais robusto em termos de apresentação dos direitos. E a política nacional, ela é mais pragmática do ponto de vista de execução das políticas setoriais. Portanto, não vamos nos ater aqui muito à questão do estatuto, mas vamos nos ater mais à questão da política mesmo, da política, e não da política nacional, mas sim da política municipal, que é o slide seguinte. Então, a política nacional do idoso ela é de 1994, e aqui em Campinas foi estabelecida a política municipal do idoso em 2001. Olhando comparativamente, assim, comparando a nacional com a municipal, as mudanças são pequenas, assim, são mudanças em alguns aspectos municipais mesmo, mas não foi inserido grandes transformações naquela que era nacional para essa que era municipal. Portanto, há uma discussão ainda sobre a pertinência desta legislação. Então, dado que a gente está numa casa legislativa aqui e tem sempre a possibilidade de inovação e proposição, embora acredito que seja de competência do executivo, nada impede do legislativo iniciar uma discussão também, e a gente tem feito essa discussão dentro da coordenadoria, da pertinência de uma revisão dessa política municipal do idoso, dado que ela é de 2001 e essas transformações têm ocorrido. Até o Estatuto do Idoso é de 2013, então, eventualmente, poderia contemplar alguma alteração nisso também. E a política municipal do idoso de Campinas, ela tem a setorialidade definida em alguns parágrafos do artigo 4º. Então, essa setorialidade ela se dá dentro dessas políticas que estão aí listadas: assistência social, saúde, educação, trabalho e previdência, urbanismo e transportes, justiça, segurança pública e cidadania, cultura, esporte e lazer. Está dividido igual ou em algumas políticas muito parecido com a política nacional. Historicamente, as políticas mais relacionadas ao idoso, elas estavam sempre na ótica da assistência social e da saúde. Então, quando a gente vai olhar o que o regramento de cada uma dessas políticas, previstas em lei, ou em decreto, ou regulamentadas de alguma forma, fiscalizadas por conselhos de direitos,
se percebe que existem algumas políticas que têm mais afinidade com a temática do idoso, mais proximidade pelo histórico, como a saúde e assistência, e outras têm uma distância um pouco maior. E aí cabe à coordenadoria e às ações mais recentes fomentar novas ações para que as outras políticas desenvolvam também métodos de atingir a população idosa. Darei um exemplo aqui. População idosa geralmente é atribuída à questão da aposentadoria, mas cada vez mais as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, continuam procurando por oportunidades de trabalho e renda. Então, também cabe uma política de trabalho e renda que vise atender a essa população idosa, né, esses trabalhadores sênior, que têm uma bagagem diferenciada e que requer também uma atenção diferenciada, né? A gente tem políticas de primeiro emprego, políticas voltadas aos jovens, que são muito importantes para uma primeira experiência, mas também há o histórico de dificuldade, né, das pessoas mais experientes em continuarem participando da economia e continuarem ativas. É até um pouco de contrassenso, né? A gente quer fazer uma reforma da Previdência esticando o tempo de contribuição e, às vezes, a gente não tem uma sociedade que aceite com mais facilidade a população idosa inserida no mercado de trabalho. Então, é um pouco complicado essa questão. Mas acho que é uma questão de tempo também para se alterar esse padrão de empregabilidade. Um outro exemplo poderia ser também na área da educação, que muito importante a primeira infância, os primeiros cuidados, a educação infantil, são aspectos muito importantes, sobretudo nas competências do município, né, com a educação. Mas, dado o envelhecimento da população, também tem se desenvolvido muito a educação de jovens e adultos e a procura por essas capacitações também em Campinas. Também é algo que a coordenadoria tem buscado compreender melhor junto com a Secretaria de Educação. Então, essas são as políticas setoriais. Eu havia dito que a política nacional é muito parecida com a política municipal do idoso. Existe uma diferença que eu acho importante, que é a ausência na política municipal da coordenação específica para a execução daquela política. Porque na política nacional, no artigo 5º, tem um dispositivo que estabelece a Secretaria de Direitos Humanos, né, ou o órgão nacional vinculado a direitos humanos, para coordenar a execução da política nacional. Então, tem um responsável legal para fazer o acompanhamento daquela política. Em Campinas, esse dispositivo não existe, de modo que a lei está desde 2001, mas não se tem um órgão encarregado de acompanhar essa execução, sistematizar as informações e prestar contas, propor ajustes. A coordenadoria, então, tem se dedicado assim, instrumentalizar, ganhar musculatura administrativa para que, num futuro muito breve, possa assumir essa posição. No momento, a gente não tem essa previsão legal definida, mas há uma expectativa, um anseio de que a gente venha a conseguir uma estrutura administrativa para dar conta disso. Então, no decreto 19.780, agora de 2018, que é um decreto que reestruturou a Secretaria de Assistência Social, fazendo a junção com a pessoa com deficiência e direitos humanos, a Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa, ela ganhou essas atribuições, né? Formular, coordenar e promover de forma articulada com as demais secretarias, órgãos e instituições, políticas e diretrizes voltadas à pessoa idosa, com vistas à operacionalização e qualificação da respectiva rede de atendimento no município. Como a rede é muito ampla, então precisa de um órgão que dê essa cola, né? Essa liga junto com as secretarias para discutirem assuntos comuns. E, muitas vezes, aparecem temáticas do cotidiano que não estão pré-definidas nem na política de assistência, por exemplo, nem de saúde. Então, fica, de quem que é esse caso aqui? Esse caso é da saúde, esse caso é da assistência, esse caso é do esporte, esse caso... Então, existem alguns casos que, geralmente, os problemas que aparecem são problemas multifatoriais, então tem relação com a família,
poderia ser classificado com a política de assistência, mas também tem relação com a saúde, então é da saúde. Então é preciso ter um grupo intersetorial para fazer essa discussão e fazer essa pacificação de alguns conflitos que aparecem, não conflitos administrativos, mas conflitos do cotidiano mesmo, de não saber classificar um problema dentro de uma política setorial ou de outra política setorial. Por isso a necessidade de um intermediador dessas discussões. E aí Campinas aderiu em 2013 a um programa estadual. Eu estou dando alguns saltos aqui, por razão do tempo também, achei que ia tomar menos tempo até, mas estou me estendendo um pouco. Campinas aderiu a um programa estadual, que também não vou detalhá-lo aqui, porque é um programa bem amplo. E esse programa ele vai contribuir para Campinas se organizar, tem contribuído já para Campinas se organizar em termos de acompanhamento sistemático dessas políticas setoriais. Então, vou explicar daqui a pouco um pouquinho melhor dessa contribuição. Mas o Programa São Paulo Amigo do Idoso ele está dividido em dois aspectos. Primeiro, estrutura, né, de projetos e serviços, que aí Centro Dia do Idoso, Vila Dignidade, Centro de Convivência. Aí o município formaliza as propostas para o Estado, apresenta os projetos, e o Estado analisa para fazer o repasse para o município e a construção destes equipamentos. Uma vez construído o equipamento, o custeio é do município, salvo o caso de ser um serviço tipificado e receber um cofinanciamento do Estado, da União, o que é cada vez mais difícil. Então, isso aqui é uma questão bem preocupante para o município, porque, às vezes, o Estado ou a União, né, ou o governo federal, fazem o aporte da construção de um equipamento, mas depois aumenta o custeio do município e o município acaba não recebendo nada para fazer aquele serviço funcionar. Então, na questão da população idosa, é importante. Esses equipamentos são muito importantes para a inovação de serviços, né? Centro Dia é um serviço, por exemplo, iria aparecer como uma contribuição, como uma inovação no município de Campinas, mas a gente tem que ver a questão da sustentabilidade também, dessa questão do Pacto Federativo e dos repasses, né? Mergulhei um pouquinho agora numa discussão de financiamento que acaba fugindo um pouco do escopo aqui, mas é importante lembrar que na hora de formalizar um convênio com o governo do Estado, o município tem que ter essa previsão já de uma ampliação de custeio, né? E aí, com lei de responsabilidade fiscal, com isso tudo batendo a porta, fica cada vez mais difícil implementar novos projetos. Mas o governo do Estado está disponibilizando, né, a possibilidade de formalização desse tipo de convênio, onde a construção ela é feita com repasses e alguma contrapartida do município. Depois o município assume o serviço. Essa parte é importante para a coordenadoria, a gente tem se preocupado em acompanhar alguns processos de formalização da proposta do Centro Dia, da Vila Dignidade, mas não são projetos precípios para a coordenadoria do idoso, porque a gente não está instrumentalizando esses processos. São processos que passam por outras instâncias dentro da administração, como a diretoria de convênios, por exemplo, da prefeitura, que tem a competência de formalizar com toda a documentação. Também tem a Secretaria de Infraestrutura, porque tem uma questão dos terrenos, do custo da obra, de orçamento. Então, são coisas que escapam muito à capacidade da coordenadoria em poder gerir. Precisa de uma infraestrutura maior para poder lidar com essas propostas de convênio com o Estado. Inclusive, até o Conselho Municipal do Idoso também participando das discussões de contrapartida, contribuindo com o Fundo Municipal do Idoso. Portanto, é uma discussão ampla e que a coordenadoria não consegue sozinha suprir, né, essa formalização de proposta junto ao Estado. E aí temos as ações. As ações, aí sim, são de competência da interlocução da coordenadoria. E é onde ocorre a contribuição para a gente fazer uma gestão mais apurada dessas políticas setoriais. Nós fizemos uma ideia idoso e uma ideia gestor. Ideia é uma sigla, né, de indicador indicador do envelhecimento ativo, do idoso e do gestor. O gestor é a percepção tanto dos idosos e a percepção dos gestores
dos equipamentos que atendem a população idosa, qual que é a percepção deles sobre alguns eixos. E os eixos são proteção, saúde, educação e participação. A proteção mais ligada com a política de assistência social, né, a saúde, a educação e a participação do idoso na sociedade, a questão da participação no conselho, a representatividade do idoso, né, dentro dos espaços. Então, são 4 eixos do programa. Esses 4 eixos, cada um tem um conjunto de ações, e a coordenadoria tem tentado cumprir com essas ações para a obtenção dos selos. É o selo Município Amigo do Idoso. Campinas, no ano passado, obteve o selo inicial, pois cumpriu 6 ações específicas. Agora nós estamos completando outras 6 ações para poder obtermos o selo intermediário. Depois teremos outras 4 ou 5 ações para a obtenção do selo pleno. Daria uma outra apresentação isso daqui, essas ações que foram realizadas e os resultados dessas ações. Vou dar um exemplo aqui: ampliação da cobertura vacinal, né, o número de idosos vacinados, né, com a campanha para a questão da gripe. É um indicador, por exemplo, da saúde, que dentro do programa está como uma ação obrigatória. Um outro exemplo é o número de idosos, a ampliação do número de idosos cadastrados no Cadastro Único, que é um cadastro nacional relacionado à política de assistência social. Também tem uma preocupação do município em ampliação do número de idosos. São algumas ações, temos em todas as políticas, temos um conjunto de ações dentro deste programa, e isso é um sinal de que a gente pode utilizar esse mesmo instrumental para melhorar o acompanhamento da política municipal. Desculpe. Então, o programa São Paulo Amigo do Idoso, ele contribui em 2 aspectos. Na questão administrativa, pelo fortalecimento da gestão integrada, porque para a execução do São Paulo Amigo do Idoso, nós constituímos um grupo intersetorial que faz uma discussão sobre as políticas intersetoriais. E aí nós estamos formalizando agora um pedido de oficializar esse grupo por meio de um decreto, né, um grupo intersetorial para acompanhamento da política municipal. Então, isso melhora o monitoramento permanente da política municipal do idoso. E o outro aspecto importante é o instrumental. Perdão. O outro aspecto importante é o instrumental, que são os indicadores acompanhados, como esse que eu dei o exemplo aqui da questão da vacina, da questão do cadastro único. São algumas informações importantes, mas de todas as políticas tem um conjunto de ações com indicadores que a gente pode acompanhar. Por exemplo, também o número de idosos atendidos em programas educacionais para redução ou erradicação do analfabetismo, também é um outro indicador da área da educação. E isso tudo contribui para o fortalecimento de um sistema de garantias de direitos. Então, a coordenadoria dá uma contribuição dentro desse espaço de discussão que reúne diversos atores e diversas instituições. Então, temos o Conselho Municipal do Idoso, as associações de idosos, de classe, organizadas no município, a Câmara Municipal, com todo o seu peso, a Comissão dos Idosos. Deixa eu avançar aqui. E aí terminamos. Era isso. Obrigado. O Anderson, posso fazer uma pergunta aqui? Campinas, né, está preparada ou se preparando para esse crescimento, esse número muito grande de idosos que só tem a aumentar, né, com a qualidade de vida melhorando para idosos, como você falou, que Campinas é uma das cidades do Brasil que a idade é bem superior ao nível nacional, não é isso, Anderson? Como é que nós estamos se preparando para isso, para essa demanda que está acontecendo e vai continuar acontecendo? Essa pergunta é muito boa. E não foi porque foi o vereador Ayrton que fez, não, que está compondo a mesa, mas ela é muito boa porque ela causa uma provocação no gestor público, mas ela também pode causar uma preocupação no indivíduo campineiro. Então, quem está nos assistindo está envelhecendo neste momento, como todos nós aqui estamos. Então, a preocupação com o processo de envelhecimento, aqui ela está se dando no âmbito de políticas públicas, então a gente tem responsabilidade com a gestão pública e com a execução de políticas. Mas ela
ela tem que partir desde o indivíduo, desde o planejamento próprio, individual, familiar, porque quando essas coisas não dão certo, é aí que vai se recorrer cada vez com mais frequência a algumas políticas públicas. Tem um outro aspecto importante que, quando se pensou na Política Nacional do Idoso em 1994, ou até mesmo com o Estatuto do Idoso, a própria Constituição, a estratégia criada para o envelhecimento é fundamentada numa família, de um núcleo familiar substancialmente suficiente ou grande para poder dar conta da organização. E ainda num modelo em que as mulheres eram muito pertencentes à casa. E isso cada vez menos é uma realidade. Cada vez mais a família está esvaziada, é uma família monoparental, é uma família pequena, enxuta, e as pessoas se organizando como podem. E aí a gente fica com uma questão, vereador, que é uma demanda maior por recursos públicos para cuidados, por exemplo, com a pessoa idosa, com as crianças, com as pessoas com deficiência. Então, uma demanda maior por recursos públicos, dado que o nível médio de renda é baixo, porque também há aqueles que têm condições e aí recorrem ao mercado. Então, é um momento nacional de revisão deste modelo, porque continuar jogando a responsabilidade majoritariamente para a família, corre-se o risco de não dar certo, né? E aí o Estado vai ser mais demandado. Tratando especificamente de Campinas, nós temos um aspecto do envelhecimento que é a transferência de um envelhecimento que estava muito concentrado, que está muito concentrado na área central e no grande centro expandido, para as periferias. Então, tem um estudo mais recente, um atlas feito pelo NEPO, que mostra que Campinas e a região metropolitana de Campinas tinham um envelhecimento mais concentrado nas áreas ricas. Mas mesmo nas regiões periféricas, a taxa de fecundidade está caindo. Então, aquele pensamento antigo de que as pessoas mais pobres fazem muitos filhos, e aí tá a questão da pobreza está muito relacionada ao número de filhos que os pobres fazem e tal. Isso mudou. Então, mesmo as famílias com baixa renda também têm um número de filhos menor. Então, o envelhecimento também está chegando na periferia. Então, a preocupação que Campinas tem que ter é que o centro tem uma infraestrutura de serviços, embora tenha questões de calçadas, as questões de acessibilidade, muitas coisas, inclusive nos próprios públicos, né, com indicadores, a gente está perseguindo também acessibilidade nos próprios, mas tem toda uma questão de acessibilidade na área central, que é importante, mas a construção de novos empreendimentos, sobretudo nas periferias, tem que ser vista a partir de uma acessibilidade, porque lá também vai acontecer o envelhecimento. E é o envelhecimento que pode gerar mais implicações para a rede de serviços municipais, porque na região central e na região mais nobre, as pessoas têm alguma condição ainda de acessar o serviço privado. Nas regiões mais periféricas, o nível médio de renda é menor, então esse processo de envelhecimento, quando se der nas regiões mais pobres de Campinas, se persistir a questão da pobreza, e vou dar um dado aqui também, no censo de 2010 e no censo de 2000 e de 2010, o percentual de idosos com até um quarto de salário mínimo em Campinas era de 5% do total de idosos que tem o acesso ao BPC. E isso se manteve durante os 10 anos, né? Porque no censo de 2000 e 2010 se manteve. Então, se a gente manter isso para 2020, tem algumas projeções aí que pode dobrar. Até 2030 pode dobrar o número de idosos dependentes do ponto de vista econômico desse recurso. Bom, isso é um sintoma de que a gente precisa se preocupar, para além da infraestrutura de acessibilidade na área central e na área mais nobre, se preocupar com as novas infraestruturas que a gente está construindo nas regiões periféricas de Campinas. Pensando que lá, hoje tem muita criança, mas amanhã também vai ter idosos. Anderson, assim, na sua avaliação, o que nós podemos melhorar na qualidade de vida do idoso em Campinas? Assim, tem assim, uma avaliação que nós podemos... que esse idoso tenha mais qualidade de vida, que Campinas, como eu disse, é uma das cidades que tem mais idosos com a idade maior a nível nacional, como o senhor disse, né? Melhorar a qualidade de vida, né? Hoje em dia tem uma onda de qualidade de vida que vai desde os mais jovens, mas também os idosos.
é mudar um pouco, do aspecto da política pública, é mudar um pouco esse paradigma de que o idoso, a política para o idoso está restrita no âmbito de assistência social e saúde. A gente precisa quebrar essa visão e exigir das demais políticas, né, e acho que a população, de certa forma, já tem exigido, porque os idosos estão aparecendo cada vez mais nos espaços de lazer, de esporte, e demandando serviços. Aí vem as praças também já adaptadas, né? Mas aí os idosos já querem fazer zumba, né? O idoso quer a senha do Wi-Fi. Então, aquele idoso que antes estava querendo remédio no posto de saúde, hoje ele está pedindo a senha do Wi-Fi. E eu acho que é esse olhar que o gestor público precisa ter. Conseguir ver o idoso nas diversas políticas setoriais. O nosso encontro hoje aqui foi para tocar nesse ponto, de que a coordenadoria tem essa preocupação de que todas as políticas tenham esse olhar para o idoso, não aquele idoso tradicionalmente visto, né? Mas um idoso mais integrado à sociedade e que está demandando novos serviços e novas respostas para os seus problemas. Então, mais uma pergunta. Como a coordenadoria do idoso trabalha para que os idosos das regiões mais afastadas da nossa cidade passem a ter acesso às políticas voltadas a esses idosos? A coordenadoria, ela faz uma discussão intersetorial. Então, nós não temos um serviço final, nós não levamos à ponta serviço nenhum. A gente não tem um serviço específico prestado pela coordenadoria. O que nós temos tentado utilizar como recurso é fortalecer os equipamentos que já existem nos territórios. Então, a Campinas tem alguns equipamentos de assistência social, por exemplo, né, denominados CRAS, DAS, que já recebem diariamente grupos de idosos, existem centros de convivência. Então, estes espaços, eles têm o saber fazer, eles têm o know-how de lidar com a população idosa. Nós estamos tentando buscar recursos para aprimorar estes serviços. Então, a coordenadoria, por exemplo, agora está formalizando um instrumento junto a uma instituição de ensino aqui do município para capacitar servidores em conhecimentos sociogerontológicos. Porque é muito comum oficinas voltadas aos idosos que têm a relação com crochê, com artesanato. Tal. E tem o idoso que quer fazer essa atividade, mas tem idoso que quer fazer outras atividades. Então, precisa dar um up no tipo de atividade oferecida. A coordenadoria tem se preocupado, então, vereador, em fomentar inovações nos serviços que já são oferecidos. Mas ainda está em questão a possibilidade da própria coordenadoria oferecer algo à população idosa. Como hoje nós não temos infraestrutura suficiente, nós estamos nesse trabalho meio apenas. Agora, se formos caminhar para algum tipo de atividade fim, talvez estejamos mais ligados a alguma questão de prevenção à violência. Tá? Mas ainda é uma discussão que ainda não se refletiu em nenhum projeto da coordenadoria. É apenas uma discussão. Está aberto ao público? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para o Anderson Gonçalves? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode ir, senhor Osmar. Não. Fala seu nome antes. Isso. Meu nome é Omar, eu sou presidente da Associação Campinas Parkinson, sou membro do CMI, junto com o Anderson. Eu só queria passar uma informação, Anderson, que a pergunta que o vereador fez, o que está sendo feito de atualização com os idosos, é o diagnóstico que está sendo feito em toda a região de Campinas, para você ter mais específico cada setor da cidade, os seus anseios, suas dificuldades, os seus detalhes, e acho que isso é uma informação boa para você passar. Pode. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Omar, por lembrar. Omar é nosso companheiro lá no Conselho Municipal de Idoso, né, membro da diretoria do Conselho, e ele lembrou muito bem
de uma ação é que daí, Omar, a coordenadoria não tem gerência sobre este processo, né? É um processo que é de mérito do Conselho Municipal do Idoso, é uma conquista do Conselho Municipal do Idoso de conhecer a realidade desses números de 166 mil idosos, essa estimativa de conhecer as particularidades dessa população idosa, né? Conhecer a realidade de um diagnóstico. Então, a gente conhecer o número total de idosos é uma coisa, conhecer o número de idosos que estão numa condição de maior dependência, de menor dependência, com vínculos familiares preservados, com vínculos rompidos, com determinada faixa de renda, com uma outra faixa de renda. Se a gente começar a dividir esse perfil de idosos, porque também idoso é a partir de 60, né? Entre 60, 90 e 100 tem mais umas 2 ou 3 histórias de vida para contar, né? Às vezes mais uns 2 ou 3 casamentos. Então, dividir essa fração de idosos para conseguir identificar a realidade e a demanda por novos serviços é algo fundamental. E aí o Conselho Municipal do Idoso, sabiamente, tomou pé desse partido, né, dessa ação, e está financiando aí a licitação de um processo, para a contratação de um instituto, que na verdade agora já está no final do processo licitatório, e eu acredito que dentro de uns 10 meses, no máximo um ano, o município de Campinas finalmente tenha um diagnóstico para conseguir identificar quais serão as prioridades que o município vai atacar em termos de política pública. Bom, quero aqui agradecer a presença da senhora Lúcia Secote, muito obrigado. Ela é do Conselho Nacional do Idoso, tá? Muito obrigado pela presença. E eu vou te dar aqui as palavras finais, viu, para você, Anderson, tá? Está na nossa hora. E eu agradeço a todos a presença, para a TV Câmara, pela transmissão. E o Anderson fala as finais. Anderson, tem mais alguma coisa? Viu? Não, eu só quero agradecer mais uma vez, falar que estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa temática, né? Acho que essa temática tem que surgir cada vez mais com soluções. A gente acompanha o jornal diariamente e vê a discussão sobre previdência social, ameaça a direitos e tal. E isso é num âmbito macro, mas quando a gente começa a se preocupar com o micro, é se preocupar com a cidade, com a calçada, é se preocupar com a atenção, a vaga reservada à pessoa idosa, é se preocupar com o dia a dia, com o cotidiano, respeito à fila preferencial, e agora os idosos octogenários também, né, quem tem 80 anos ou mais, então os idosos têm que ter mais respeito com os próprios idosos, com os mais idosos, né, aqueles que têm 80 anos ou mais. Então, essa construção, ela não vai estar no jornal do dia a dia. No jornal eles vão estar falando de números macro, mas aqui na cidade de Campinas a gente tem que falar desse cotidiano que é importante para o idoso. Meu Anderson, mas essa aí é um negócio que vem até de família. A gente sempre respeitou os mais velhos, né? Então a gente vai continuar respeitando os mais velhos agora. Então, quero agradecer a sua palestra e se você puder depois nos dar a honra de estarmos voltando aqui em outra oportunidade, tá? Para dar aqui à população o que está acontecendo, o que está sendo feito pela Comissão do Idoso, Aposentado e Pensionista de Campinas. Uma boa tarde a todos. Pode ficar aqui. Aí, pode ficar aí. Bom, eu converso então com o vereador Ailton da Farmácia sobre a reunião que teve agora da Comissão Permanente dos Idosos Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara de Campinas. Vereador, o que trouxe a comissão a realizar esse tipo de reunião aqui, essa reunião com essa temática hoje?
Hoje nós tivemos com o Anderson Gonçalves, que é da Coordenaria, né, de Assistência Social, o que está se fazendo de programas para Campinas, né, que hoje Campinas é uma cidade que a qualidade de vida, a idade de vida é muito superior a nível nacional, e a gente trouxe ele aqui para falar o que está sendo feito via município para que essa qualidade dessas pessoas vai ter nessa cidade, né? Até como ele comentou, até como sustentabilidade, acessibilidade, tudo fazendo com que futuramente os novos projetos de Campinas seja o idoso, tenha aquela inclusão dele a todos os níveis, né? Que ele seja aquela pessoa privilegiada que tem que ser mesmo. Então é isso que foi feito hoje aqui nessa reunião. O Anderson comentou com a gente que Campinas, além também faz parte do programa do idoso, São Paulo do Idoso, e para melhorar a qualidade do idoso, Campinas nunca é demais. Esse idoso que sofre muito, principalmente na parte de periferia, que ele sofre muito a parte de violência, né? Questionamos isso também, ele nos respondeu que também está sendo feito para melhoria até em termos até de policiamento mesmo, para melhorar que esse idoso tenha também essa qualidade de vida na periferia mais distantes da cidade. O senhor não é o presidente, mas o senhor é membro da comissão. Quais os próximos passos da comissão para esse segundo semestre? Olha, os próximos passos da gente é continuar trabalhando para que esse idoso de Campinas tenha a qualidade, tentar trazer um centro-dia para a nossa cidade. Já tentamos, também trabalhamos aqui numa delegacia do idoso para Campinas. Vamos continuar trabalhando em cima disso, porque Campinas é uma metrópole e a gente vê que cidades menores têm essa delegacia do idoso e Campinas merece também essa delegacia do idoso. Tá, já. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. E você que nos assiste, fica agora com a programação normal da TV Câmara, só lembrando que às 6 da tarde tem a transmissão ao vivo da reunião ordinária do dia, que abre o mês de setembro. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.